Na figura, F1 igual a 1 newton, F2 igual a 2 newton, F3 igual a 3 newton e F4 igual a 4 newton. Calcule o momento de cada uma dessas forças em relação à origem do sistema cartesiano. Então, observe aqui o sistema cartesiano aqui, ó, o eixo X e o eixo Y aqui. Ó. A origem está aqui. Aí ele quer que calcule o momento de cada uma dessas forças em relação a essa origem aqui. Não é isso? Em relação a esse ponto aqui. Ó. A esse ponto que eu marquei de vermelhinho aqui. Ó. Então, beleza. Qual que é a definição mesmo? Momento. Né? Bom, vamos começar aqui. Vou fazer assim. Momento da força 1. Vou colocar assim, momento 1. Seria o momento da força 1. Seria mais ou menos, né, o sinal, a intensidade da força vezes a distância, né, no caso que eu estou falando do momento 1, então é a força 1 e é o braço da força 1, né, do momento da força 1. Então, beleza. Cadê a força 1? A força 1 está aqui. Beleza. Achei a força 1. Observe que o exercício está falando que cada lado do quadrinho aqui, ó, cada lado do quadrinho, tanto na horizontal quanto na vertical, vale 1 metro. É como se fosse 1 metro de distância. Beleza. Aí, a definição é a força, quanto que vale primeiro, vamos pensar aqui. Esse momento aqui, essa força tenderia a girar no sentido anti-horário. Então, vou tratar como um momento positivo. Em relação ao ponto O, vamos supor que tivesse um objeto aqui, né? um objeto grandão aqui. Ó. Quer ver? Eu vou até imaginar aqui, fazer uma piração aqui. Observe aqui, vamos supor que eu tenho um objeto, né? Qualquer objeto aqui. Aí eu fixei ele aqui, ó, nesse ponto aqui. Coloquei um parafuso aqui, de forma que ainda esse objeto consiga rodar aqui, ao redor, né, desse ponto aqui. Fazer um movimento de rotação aqui. Beleza. Esta força tenderia a fazer esse objeto girar no sentido anti-horário. Então, por isso que eu estou adotando como positivo. Então, o momento da força 1 seria positivo. Quanto que vale a força 1? Cadê? Força 1, 1 newton. 1 newton. E agora, esse braço aqui é a distância da força até esse ponto aqui? Não, né? Porque se fosse a distância da força até aquele ponto, a distância que eu teria de olhar seria essa distância aqui, ó. Eu teria de pegar daqui... Opa, espera aí, só um minuto. Ficou muito feio. Seria essa distância aqui, né? A distância da força até o ponto. Aí seria essa distância. Aí eu teria de fazer um teorema de Pitágoras aqui, né? Que eu tenho 1, 2, 3, 4 e 1, 2, né? Faria um teorema de Pitágoras, acharia qual seria essa distância aqui. Mas nós já vimos que a distância é a distância da linha de ação da força, né? A força é que ela está para cima aqui. A linha de ação da força, vou até fazer ela de outra cor aqui, fazer ela amarelinha aqui, ó. Olha aqui a força, a linha de ação da força seria essa linha aqui, ó. A reta suporte, né, da força. É que dá direção à força. Então, é a distância deste ponto até essa linha. Tá, então já sei, é a distância desse ponto até essa linha. Então, o aluno, logicamente, vai, então, vou pegar daqui até aqui em cima, aqui, ó. Ou daqui até aqui, ou daqui até aqui embaixo, ou daqui até aqui, né?
ou daqui até aqui. Qual dessas distância? A regra fala que é a distância perpendicular. Então, é daqui até aqui. De tal forma que seja perpendicular. Observe, não se esqueçam disso. É a distância da linha de ação da força, não a distância da força. Observe que é diferente, não é a mesma coisa. Então, essa distância aqui, quanto vale essa distância? 1, 2, 3, 4, não é? Então, vamos lá. 4 metros. Porque se fosse a distância da força, eu já mostrei que eu teria de fazer um teorema de Pitágoras ali para me achar, né? Então, o momento da força 1 é um momento de 4 Newton vezes metros. Nada de 4 joules. 4 Newton vezes metro e ponto, acabou. Tá? Beleza. Esta força sozinha tende a girar esse corpo no sentido anti-horário. Por isso que deu positivo. Vamos calcular o momento da força 2, né? Cadê a força 2? Aqui, ela aqui, ó. Vamos imaginar aqui. A força 2, eu vou fazer de verde. Então, vamos fazer aqui. Momento da força 2. Vou chamar de M2. É mais ou menos a força 2 vezes a distância 2. Né? O braço da força 2 aqui. Beleza. Aí o detalhe é o seguinte, olha aqui, se fosse a distância da força até o ponto, seria essa distância aqui, ó, daqui até aqui. Teria também que fazer um teorema de Pitágoras aqui, né? Que aqui eu acharia um triângulo retângulo aqui. Observe aqui para vocês verem, de um cateto valendo 2 e o outro cateto valendo 3. Eu faria o teorema de Pitágoras e acharia essa distância aqui. Mas não é isto que a regra fala, né? A regra fala o quê? Que seria a distância da linha de ação da força. A linha de ação da força 2 seria essa linha aqui, né? O braço da força 2. Opa, toda hora eu faço com essa boniteza aqui. Seria essa linha aqui, ó. A linha de ação da força 2, né? Fiz a mesma coisa. Aqui, ó. Agora sim. Agora ficou chique. Olha aqui, a linha suporte, né, da força, que dá direção à força, é essa linha aqui. Qual que é a distância perpendicular desta linha aqui até esse ponto aqui? A distância perpendicular seria essa distância aqui, ó. Não seria? Daqui até aqui. Quanto que vale essa distância? 1, 2, 3. Então, esse Dzinho aqui vale 3, não é? Então, vamos lá. Vamos calcular, né? O momento da força 2. Ficou muito fininha a ponta da caneta. Deixa eu mudar aqui. O momento da força 2 seria... Essa força 2, ela tenderia a fazer essa pedra, por exemplo, girar no sentido horário ou no sentido anti-horário? Sentido anti-horário, né? Então, seria um momento positivo. E ele vale quanto? A força vale 2, né? 2 newton vezes, qual que é a distância disso? Nós vimos 1, 2, 3, né? Vezes 3. 3 metros. Então, o momento da força 2 seria de mais 6 newton. Pessoal, o mais aqui não precisa colocar não. Eu coloco, mas não preciso, tá? 6 newton vezes metro. Tranquilo? Então, o momento da força 2 seria de 6 newton. O momento da força 1 seria de 6 newton não, né? 6 newton vezes metro. O momento da força 1, 4 newton vezes metro. Vamos lá, vamos calcular o momento da força 3. Cadê o momento da força 3? Vamos mudar a cor. Ali eu já fiz
vermelho e verde, colocar azul, né? Então, momento da força 3 seria mais ou menos a força 3 vezes a distância da força até o ponto adotado, né? O ponto adotado é aqui. Eu falei certo ou falei errado? Falei errado, né? Não é a distância da força, é a distância da linha de ação da força até o ponto adotado. Tranquilo? Então vamos localizar. Cadê a força 3? Está aqui, a força 3 está aqui. Se fosse a distância da força, seria essa distância aqui. Também eu teria de fazer um teorema de Pitágoras, né? Mas não é a distância da força. Eu vou olha aqui, achar a linha de ação da força 3, né? Seria a reta suporte, a direção, né? da reta suporte, beleza. A distância perpendicular desta linha aqui até esse ponto aqui. Então, a distância perpendicular dessa linha até o ponto seria essa distância aqui. Ó. Concorda? Quanto que vai dessa distância? 1, 2, 3, 4. 4 lados de quadradinho, né? Então, vamos lá. Então, o momento da força 3, momento da força 3, vou mudar para azul aqui, momento da força 3 seria, a força 3, ela tem, vamos supor que esse verde aqui seria uma pedra, né? E essa pedra, essa força 3 faria essa pedra girar no sentido horário, concorda comigo? Então seria um momento negativo. Quanto que vale a força 3? 3 newton. Vezes o braço. O braço nós vimos que vale 1, 2, 3, 4, né? 4 metros. Então, o momento da força 3 vai ser de menos 12 newton vezes metros. Então, o momento da força 3 é de 12 newton vezes metro. Um momento negativo, mostrando que aquela força sozinha ela tenderia a fazer, né, esse sistema ali girar no sentido horário. Tá? E agora, vamos fazer o momento da força 4, né? Vou mudar a cor da caneta aqui. O momento da força 4 seria mais ou menos a força 4 vezes a distância da força 4 até o ponto adotado. O que eu falei errado mesmo? Não é a distância da força 4. É a distância da linha de ação da força até o ponto adotado. Não é isso? Então, vamos lá, vamos achar a força 4. Cadê a força 4? Vou fazer o seguinte aqui, só um minutinho. Isso. Aqui, ó, a força 4 está aqui. Então, a linha de ação da força seria essa linha aqui. Ó. Concorda comigo? Beleza. Observe que esta linha de ação da força, ela está passando pelo ponto que eu estou adotando aqui. Não está passando? Então, a distância é zero. Então, o momento é zero. Então, todas as vezes que a linha de ação da força estiver passando pelo ponto que a gente está adotando, né, para calcular o momento é zero. Então, nem preciso calcular. Então, aqui eu nem vou calcular. Tá? Eu vou fazer o seguinte aqui. Ó. Eu vou só falar aqui que o momento da força 4, né, que é o momento que a força 4 vai exercer,
é um momento igual a zero. Ou seja, a força 4, né, a gente imaginando, né, supõe que, imaginei que uma pedra aqui, só para poder explicar, esta força 4 aqui, ó, em relação a esse eixo aqui, né, a esse ponto aqui, ela não faria a pedra nem girar nem no sentido horário e nem no sentido anti-horário. Beleza? Então, o momento da força 4 seria um momento igual a zero. Aí o detalhe é o seguinte, o exercício não pediu, mas e se tivesse pedido o momento total, né, do sistema ali? Como que eu faria para calcular o momento total? Aí eu pegaria e somaria, né, algebricamente o momento 1, o momento 2, o momento 12, o momento 3 e o momento 4. Vamos fazer aqui? Momento 1, 4 positivo. O momento 2, 6 positivo. Então, de positivo aqui dá 10. O momento 3 dá 12. Então, 10 positivo com 12 negativo, sobra um momento de 2 negativo. 2 negativo com 0, 2 negativo. Ou seja, suponha, né, que isso aqui fosse uma pedra mesmo e eu tivesse feito um furinho aqui, né, em cima da pedra aqui, e de forma que a pedra pode girar, né, pudesse girar em torno desse furo ali, e fizesse essas forças na pedra. A pedra iria girar no sentido anti-horário, né, que deu um momento, não, deu um momento negativo, né, o total deu um momento negativo, 2 negativo, né, então a pedra iria girar no sentido horário, tranquilo? Então, se pedir um momento total, é só você somar algebricamente os momentos que você calculou, né? No caso aqui, da força 1, da força 2, da força 3, da força 4. Faria a soma algébrica, eu teria um momento total. Aí eu saberia para que lado que o objeto iria girar. Então, é isso. E se na hora que eu somasse desse zero? Significaria que o momento total é zero, significa que o objeto não ia girar nem para o sentido horário e nem para o sentido anti-horário. Não teria movimento de rotação.